O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai e vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia. Sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isto? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Há uma outra passagem bíblica em que diz: onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. O que significa isso? Onde mais pulsa a sua vontade, onde mais você se alegra em estar e fazer, aí está o seu tesouro. Sim, nós gostamos talvez do trabalho, da profissão que vivemos e trabalhamos, gostamos da família, ou que tantas coisas, dos prazeres da vida. Isso não é errado, mas o problema é quando estas se tornam a minha única fonte de alegria. Onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Lembrei uma vez agora, quando troquei o carro da paróquia, que não é meu uso, me deu tanta alegria de buscar o carro novo. E depois eu comecei a pensar em mim, anos, por estar tão alegre. Controla. Nada é ruim, nada é errado você se alegrar com algo novo. Mas não estava com a mesma alegria de estar doente. Eu não sentia a mesma alegria. Isso para mim era um sinal preocupante. Como é que algo me envolve muito mais do que aquilo que de fato deveria ser? Por isso, meus irmãos, o tesouro da nossa vida, qual é? O que nós gastamos, às vezes vivemos e trabalhamos a semana inteira para pôr uma pérola dentro de casa, que é o sustento que devemos fazer. Temos nossas coisas que são ali colocadas, mas às vezes esquecemos de um tesouro maior. E é isso que vamos concluir as parábolas do Evangelho de Mateus. Nós estamos há 3 domingos falando de parábolas. Começamos com o semeador. Mateus faz toda a compilação das parábolas de Jesus no capítulo 3 e enumera 7 parábolas. Começa com o semeador e tudo inicia ali, gente. Quem parou no semeador não vai para frente. O semeador semeou, nós temos o semeador, é o Cristo, a semente é a palavra. O terreno é cada um de nós. Vimos que o primeiro terreno importante é o terreno que é do caminho ou do terreno boa, é aquele que entende. Quem não entende a palavra, já era, acabou, já perdeu por aí afora. E às vezes é difícil entender a parábola, a palavra.
que muitas vezes é em forma de parábolas. Deus não esconde nada de ninguém, mas esconde de situações, de tipos de pessoas que têm práticas. Estas não conseguem absorver. Então aquela pessoa que não entende já para por aí. Precisa então entendimento, enraizamento, desapego. Essa é a parábola do semeador. Então, para que a palavra de Deus dê fruto em mim, eu preciso entender, enraizar, desapegar. Mas vimos que mesmo que eu passe por isso e minha terra fique boa, vimos semana passada que alguém semeia o joio no meio dela, no meio do terreno. E percebemos que dentro de nós vai crescendo coisas ruins e coisas boas. É a nossa luta até o fim da nossa vida. Até a hora da morte, estaremos ali lutando contra este joio que insiste, que foi semeado dentro de nós. Também semana passada a parábola falava de duas, que nós não damos muita atenção a elas, que é o grão de mostarda e um pouco de fermento. A palavra de Deus, se você entender um pouquinho e praticar um pouquinho dela, é como o fermento que a mulher põe na massa. A massa cresce. É como a semente de mostarda, um pedacinho se torna uma grande árvore. Então o pouquinho que eu abro para a palavra de Deus em mim, o pouquinho que eu me enraizo e desapego, ela produz fruto. Então fala do poder da palavra, da eficiência da palavra. Hoje, nós temos as últimas 3 parábolas de Mateus. 2 muito similares, que falam de quê? Do valor que é isto, que é o reino de Deus. O reino de Deus, meus irmãos, são várias metáforas que Jesus utiliza. O reino de Deus é aquilo que Deus pensou para o homem. Desde Adão e Eva, o homem saiu do reino de Deus e começou a construir o reino dos homens. Santo Agostinho tem uma obra chamada... Ai, misericórdia, faltou agora. Duas cidades, não. Que fala da cidade de Deus e cidade dos homens. Ele coloca para nós o que o homem construiu e aquilo que Deus pede para cada um de nós. Então o reino de Deus é aquilo que Deus espera para o homem. Mas o reino de Deus não vem imposto a nós. Assim como a serpente não impôs a Adão e Eva a sua vontade, foi pela palavra, pela sugestão da serpente que Adão e Eva caem e são expulsos. É pela palavra de Cristo que o ser humano é convidado a voltar ao reino dos céus. Então esse reino que está semeado em nós, temos que tomar cuidado, temos que enraizar, desapegar, cuidado com aquilo que é semeado de ruim dentro de nós. Vamos lutar contra esse joio, mas aquele que encontrou esse tesouro, esse reino é um tesouro. O tesouro que é aqui colocado, ou a pérola preciosa, é a metáfora para dizer que é a maior riqueza que o ser humano pode ter. Segundo a parábola diz que aquele que encontrou o tesouro, ele vende tudo que tem para poder comprar aquele campo. Tudo que ele tinha de valor na vida não se compara ao que ele encontrou. O da pérola preciosa, ele vende tudo que tem e adquire aquela pérola. O reino de Deus é muito superior e melhor do que o reino dos homens. Só que nem todos o encontram. Não que Deus se esconde das pessoas, as pessoas que não querem enxergar. E aqui diz a palavra de Deus, a metáfora diz, esse tesouro, quando alguém encontra, cheio de alegria, ele vai e vende tudo o que tem. Eu era um bêbado e vivia drogado, eu sou curado, encontrei Jesus. É até brincadeira de encontrar Jesus. Virou até meme.
e encontrei Jesus. Meus irmãos, o ser humano que encontra com Cristo, ele modifica. E ele deseja estar ali. Enche de alegria o seu coração. Alegria inenarrável. Não se consegue expressar quando a pessoa consegue encontrar o amor supremo. Vimos na história bíblica, na história do povo de Deus, do cristianismo, muitas pessoas que viveram profundamente isto. Alguns santos, por exemplo, que nós trazemos nos altares das igrejas, são pessoas que por um momento e outro da vida encontraram um tesouro, largaram tudo. Hoje de manhã eu lembrava de a qual eu também dou aula sobre ele, século II, século II, III, ele havia perdido os pais, ele era órfão, só tinha a irmã dele. Foi um dia ouvir a palavra de Deus junto aos cristãos da comunidade religiosa, celebrando a missa. Ele ouviu o evangelho dizendo: se querem ser perfeitos, vai e vende tudo e dê aos pobres. Ele inquietou com aquela palavra. Ele então vendeu tudo que tinha, pegou a parte da herança da venda, deu para a irmã e foi viver isolado na floresta durante 20 anos. Me refiro a Santo Antão. Santo Antão, um homem muito importante na história do cristianismo. Poderíamos falar de outros tantos homens e mulheres que se encontraram. Edith Stein, idade próxima agora, filósofa. E ela encontra através de um livro de Santa Teresa d'Ávila, lendo a história de Santa Teresa d'Ávila, ela se inquieta, uma grande filósofa. Se não me engano, é o Russell que está por trás, o filósofo que ela discípula. De repente ela abandona tudo e entra num Carmelo, clausura. Algumas pessoas fazem uma experiência profunda. Não estou dizendo aqui que todo mundo tem que sair vendendo seus bens, seus apartamentos. Isso é para alguns. Nós padres abandonamos tudo. Dentro de nós padres ainda tinha outro grupo, que são os que fazem votos. Votos de pobreza, obediência e castidade. Eu não fiz voto. Nós diocesanos não temos votos. Nós temos promessa. Eu posso ter bens no meu nome. Já os religiosos estão desapegados de tudo. Não tem nada em seu nome. Há os que vivem em clausura, que abandonam tudo. São chamados específicos. E a vocês, leigos, que vivem no mundo, como aplicar este evangelho? É abandonar, é desapegar, é ter sem ter. É saber que tenho, mas se não tivesse, continuaria sendo. É viver para aquela riqueza maior, que é o tesouro de Deus. E esse tesouro, que quem encontra, não quer jamais largar. Não quer mais largar. Nas minhas crises existenciais e vocacionais, muitas vezes eu me pergunto: tá, você vai para onde? Fazer o quê? E eu me lembro às vezes de São Pedro que dizia: para onde vou? Só tu tens palavras de vida eterna. O prazer, a alegria que não se tem com nenhum outro prazer e instinto humano de que servir a Deus, de viver para esta pérola e não se afastar dela. Quem a encontra é algo extraordinário. A última parábola daqui do evangelho de hoje é muito parecida com a do joio e do trigo. Ele fala de um homem que solta uma rede, pega peixes bons e não tão bons, pega de tudo na rede. Assim também na nossa vida, como tem o joio e o trigo, na rede da igreja, na comunidade, tem de tudo, tem peixes bons e peixes maus. E tem peixe bom e peixe mau dentro de mim. Como tem joio e tem trigo dentro de mim, tem coisas ruins. E que Deus, na sua paciência, deixa ali conviver, mas vai chegar uma hora que vai ser tirado o trigo e o joio e vai ser tirado os peixes maus.
os peixes maus serão retirados e jogados no fogo eterno. E enquanto estamos aqui, Deus, na sua infinita paciência, vai permitindo que nós vivemos para que eu possa encontrar, mesmo que seja na última hora. Senhor, leva para mim um bom ladrão que está no lado da cruz. Lembra-te de mim no paraíso. De Jesus, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Deus espera até a última hora, o último respiro do ser humano. Pode parecer nós não justo, mas é o que Deus deseja, que nós sejamos colhidos, entremos nesta rede, essa rede de graça, essa rede de Deus. E Ele espera que nós encontremos esta pérola. Poderia falar de história de muitas pessoas. Me lembra a cabeça do meu grande santo, que amo de paixão, Santo Agostinho. Santo Agostinho era um homem muito inteligente, estudado nas faculdades de filosofia, direito. Muitas faculdades estudam a filosofia, não a teologia de Agostinho. Mas um homem que, com tanta inteligência, ele lia a Bíblia, ele pegava a Bíblia e dizia assim: que linguagem chula, pobre, filósofo, cheio de conhecimento, que coisa ruim, desde o momento em que ele encontra com o Espírito de Deus. Seus olhos se abrem e ele olha e vê uma grande riqueza. Diz Jesus: te louvo, Pai, por esconder essas coisas aos sábios entendidos. Talvez a sua profissão, você seja muito bom na sua profissão. Você vive da sua profissão que te rende a sua alegria, a sua casa, o seu trabalho, tudo que você tem vem do seu conhecimento. E a sua vida boa é por isso, que bom. Mas este não é o maior tesouro. O maior tesouro está no conhecimento da palavra de Deus, do encontro com a palavra de Deus. E quem encontra, encontra um tesouro. A leitura de hoje primeiro nos fala uma coisa, embora não seja do reino de Deus. Fala de um homem, Salomão, que tinha um reino, o reino de Israel. A Salomão foi dada a oportunidade: pedes o que quiseres a Deus, Ele vai te dar. Salomão, então ele vai pedir: olha, eu sou um adolescente, eu tenho que governar um monte de gente, depende de mim. Eu peço uma coisa a Deus: sabedoria. Salomão pediu a maior riqueza que um ser humano pode ter na terra: conhecimento, conhecimento divino. E é isso que eu tenho pedido a minha vida inteira. Quando vou visitar doentes, hospitais, vou visitar no velório, ou seja, nas casas, eu costumo fazer o pedido: quem quiser fazer uma oração, pode fazer em voz alta. Ou, o que você gostaria de pedir a Deus? 85% diz: saúde. Que bom, queremos saúde. Eu a Deus peço sabedoria. Meus irmãos, eu tenho a consciência de que estou à frente de vocês. A minha fala pode modificar a vida de muitas pessoas. E eu tenho responsabilidade com isso. É um tesouro que eu carrego nas mãos. E gostaria que vocês pudessem também encontrar esse tesouro. Antes do meu atendimento à tarde, eu peço: vinde Espírito Santo. Antes de sair de casa, vinde Espírito Santo. Porque por mais que eu tenha razão e conhecimento, eu tenho que ser iluminado por esse Espírito. E esse é o meu tesouro da minha vida. E eu gosto de saber que hoje eu sou conhecido em muitos lugares pela minha sabedoria, que não é minha, é de Deus. Para mim é um prazer saber que a sabedoria que Deus me dá a cada momento reverbera e chega em tantos lugares por aí afora. E essa é a maior riqueza que eu tenho. E não quero largar. Não quero abandonar. Sim, a vida, ter dinheiro, ter matéria, facilita, sim, facilita a vida. Está cansado, sextou, bebê, vamos para o bar beber, relaxa, relaxa. Está cansado, pega o final de semana, vai para as montanhas, ou vai para um restaurante e come bem e bebe bem, é bom,
é bom, relaxa, mas cuidado, pode ser joio, confundindo com felicidade. Pode ser joio, confundindo com um prazer que você está bem. Só que o tesouro maior está muito mais além das nossas pupilas, da nossa boca, do nosso prazer, de todos os sentidos. Nosso prazer, nossa alegria está em encontrar esse tesouro. E quando nós o encontramos, não queremos abandonar. Ontem à noite, para quem está lendo o livro A Jornada que eu escrevi, ali eu coloco a luta existencial de um ser humano que encontra esse tesouro. Quem lê o livro está lendo, Diego é a figura de um ser humano, de um jovem que não viveu aqui na realidade da igreja e que começa a encontrar, ouvir coisas de Deus. E ele começa a lutar existencialmente por aquele tesouro que ele encontrou, ou os amigos, a vida, que colocam contra a parede. Ou você segue o padreco, ou você não segue. Ele entra em luta existencial, de como é difícil abandonar o mundo, as coisas, os amigos, por mais belo que seja, mas eles nem sempre me oferecem aquilo que é a palavra de Deus. Ontem, escrevendo já o segundo livro, que é a continuidade, eu coloco um diálogo dele com a namorada. A namorada é a Gabriela. Gabriela é aquela da igreja. É da igreja. Foi a Gabriela que trouxe o Diego para a igreja. Só que a Gabriela começa com um processo contrário. Ela começa a sair. Ela começa a gostar dos prazeres da vida. Ao mesmo tempo que o Diego está entrando, ela está saindo. E Diego vai, mas como? Se eu quero entrar, por que você quer sair? Quantas pessoas que estão na igreja estão aqui, mas não têm a alegria do tesouro. Elas estão porque acostumaram a estar, não porque encontraram. E quem encontrou o tesouro, cheio de alegria, ele deixa tudo. Muitas pessoas vão trocando de igreja, abandonando a comunidade, a fé, é sinal de que não encontrou. Ela pode ter vivido um momento de arrepio, um momento existencial, mas não encontrou, porque ao encontrar, muda completamente o teu ser. E quando eu falo encontrar Cristo, é encontrar o amor, ser amor. Cuidado, eu falo sempre para vocês, cuidado, o eros confunde o ágape. O prazer confunde com felicidade, e que nem sempre o é. Por isso pessoas vazias, porque vivem por esse mundo, que é um tesouro do mundo que não tem capacidade de preencher o nosso existencial. Que só a pérola do Evangelho, só, é capaz de nos preencher profundamente de alegria. Entretanto, vez ou outra eu pergunto para Deus, por quê? Que nós que abandonamos tudo, ainda pode existir uma dificuldade, dor, vazio. Eu colocava também no livro Na Jornada, lembrando de, acho que é Santa Teresinha, ou Santa Teresa d'Ávila, que diz o seguinte: Jesus, se você trata assim os seus amigos, é por isso que você tem pouco amigo. É por isso. Porque se os seus amigos você trata desse jeito, imagina quem não é. Como é difícil ser amigo de Jesus Cristo. Como é difícil ser amigo do amor. Porque passamos por situações que vão nos tirar cada vez mais, querem nos roubar a pérola, a alegria, a felicidade. Vários fatores do mundo querem nos roubar isso. Não deixe. Vende tudo o que tem, para que possa estar sempre junto ao tesouro maior, que é Cristo. Louvado seja o nosso Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.